Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para compartilhar algo que eu tenho certeza que foi um presente que Deus me deu em forma de alerta e eu tenho guardado isso para mim há algum tempo. Eu contei para pouquíssimas pessoas, mas eu tenho certeza que chegou a hora, é o momento realmente de eu dividir com o máximo de pessoas possível. Eu tenho sido, de certa forma, cobrado para compartilhar isso, que é algo que Deus me deu em forma de sonho, né? Praticamente uma visão, praticamente um anúncio de algo que está para acontecer, e eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Então eu peço que você preste muita atenção em cada detalhe. Eu vou contar o sonho, depois eu volto contando cada detalhe desse sonho, para que fique tudo muito claro, né? E as coisas que eu tenho certeza que Deus me mostrou e foi tocando no meu coração aos poucos para que eu trouxesse isso hoje, né, bem mastigado para você. Pois bem, vamos lá. Nesse sonho, eu estava num ambiente escolar. Estava numa escola onde eu estava praticamente no refeitório e tinha muitas pessoas ali. E eu, com o meu jeito de ser, conversando com todo mundo e falando bastante, falando muito. E o pessoal em minha volta ria demais. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de piada e coisa e tal. Mas no momento ali eu não estava falando nada que fosse alguma coisa pesada ou coisa suja, não. Eu só estava realmente falando demais. E tinha uma pessoa na minha esquerda, era um homem, ele ficava em uma mesa desse refeitório e ele ficava me observando, me olhando sempre de baixo para cima. E aquele olhar dele era um olhar que me constrangia, eu ficava meio constrangido com aquele olhar, como se ele estivesse olhando para mim e falando: você sabe que você tá exagerando, que você tá falando demais, que você tá... E aquilo já me pegava, eu ficava incomodado, que eu não queria nem olhar para ele, mas eu sabia que ele estava ali o tempo inteiro. Dali para frente, eu lembro de ter saído desse ambiente, dessa escola, e cheguei numa rua que parecia uma avenida larga, mas ela estava vazia, né? E o asfalto estava bem molhado, como aquele dia de chuva que acabou de chover, parou, tá até um pouco abafado, mas o céu totalmente cinza, não tinha uma nuvem, o céu estava fechado, cinza. E eu fui andando até chegar num lugar onde tinha uma escada em caracol, e eu subi essa escada. No que eu subi essa escada, eu já fui parar em outro ambiente totalmente diferente, coisa de sonho. Provavelmente você já sonhou assim. Quando eu cheguei nesse ambiente, eu estava de frente com um balcão de pedra, que ele ficava numa calçada. E na minha frente tinha uma rua. Eu via vindo do meu lado esquerdo 3 homens numa distância praticamente de 30, 40 metros, e eles chegavam perto de uma moça e eles pediam água, e essa moça falava assim: vai ali que o Fê tem. Eu falei: ué, me chamou de Fê, ela deve me conhecer, porque geralmente quem me chama de Fê são ou amigos muito próximos ou o pessoal da minha família. Então ela falou: vai ali que ele tem. Eu falei: como é que ela sabe que eu tenho? E aí esses 3 homens vieram até a mim. Quando eles chegaram, eu tava com a minha mochila, eu tirei a minha mochila, puxei uma garrafa de água, eu já vi que o que eu tinha não era o suficiente. E quando eles chegaram, eu falei assim: gente, o que eu tenho aqui não vai dar para os 3. Mas eu vou, vocês me esperam aqui, por favor, que eu vou encontrar água e já trago essa água para vocês. Eu atravessei a rua, no que eu atravessei a rua tinha uma casa já totalmente aberta. Eu entrei nessa casa que estava aberta. Assim que eu entrei nessa casa, eu olhei para o meu lado direito, eu entrei pela cozinha, a primeira coisa que eu vi foi uma mesa quadrada, onde tinha ali um pote de carne moída, que ela estava fresca, parecia que tinha sido acabado de ser refogada, assim, com um cheiro muito bom. E na minha mente veio um pensamento na hora: pô, se você colocar na sua mochila, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Você entrou numa casa vazia, onde não tem ninguém, por que você não coloca aí? E aí eu fiquei: meu Deus, eu fiquei em 2 pensamentos: será que eu faço ou será que eu não faço? Quero que você guarde esse detalhe. E aí eu continuei andando pela casa, eu passei pela casa, vi televisão, vi móvel, vi tudo, e voltei para essa cozinha. E esse pensamento continuou na minha cabeça: e aí, você não vai pegar essa carne? Você podia talvez fazer alguma coisa com ela depois, um pastelzinho, e fiquei com isso na minha cabeça, de tão cheiroso e tão bom que parecia que estava aquilo. E eu não peguei, mas eu encontrei uma bica de água onde a água estava muito
pura, era uma água muito limpa, era uma água que, sabe aquele copo de água que te dá sede de você tomar, de você ver uma água tão geladinha, uma água boa, fresca. E eu abasteci esse copo, fui servindo eles. Nisso que a gente saiu, eu fui para um outro ambiente onde era a varanda da casa. E essa varanda da casa, ela era muito, aonde a gente estava, o local, era muito parecido com o que aqui em Itajaí, na minha cidade, a gente chama do Morro da Cruz, que você tem praticamente a visão de toda a cidade, né? Inclusive da cidade vizinha, onde tem mar aqui, tem rio. Porém, a gente estava no alto desse morro e embaixo era tudo mar. E o mar estava bem barrento, assim, numa cor marrom. A exemplo do rio aqui, em pouca parte do mar quando chove aqui. Enfim, essa parte que estava bem marrom do mar, dava para ver tudo, assim, não tinha final, assim como quando você olha para o mar. Nisso eu vejo vindo um barco branco, totalmente branco. Ele era um barco que transportava só pessoas, mas ele parecia não parecia um navio transatlântico, mas parecia um catamarã daqueles que a gente vê, aqueles barcos que a gente vê lá para a região norte do Brasil. Esse barco estava vindo, e nisso o mar começou a mexer demais e o barco começou a virar de um lado para o outro. E enquanto ele balançava, algumas pessoas iam caindo, só que as pessoas que caíam nessa água, elas não subiam, elas afundavam direto. E eu vi várias pessoas caindo e se afogando. E aquilo foi me dando meio que um desespero, que eu estava vendo aquilo e não tinha a menor chance de poder ajudar. E aquele barco começou a virar demais até a hora que ele tombou e virou e as pessoas foram todas afogadas. E aí eu comentei, eu falei, meu Deus, vocês não estão vendo isso? E um desses rapazes que eu dei água, que ele estava na minha direita, os outros eu não consigo lembrar da fisionomia, mas eu lembro dele ter a pele parda e tava com uma camisa social, uma calça jeans normal, e ele só falou assim para mim, vocês não estão percebendo isso, mas está acontecendo todos os dias. Todos os dias isso está acontecendo e vocês não estão percebendo. Aquela palavra fez... Ele falou de uma maneira diferente, como se ele não estivesse falando só para mim, e nem para aqueles homens que estavam junto com ele. Mas ele falou aquilo de um jeito que parecia que ele estava falando para geral, para todo mundo. Vocês não estão percebendo isso, mas está acontecendo todos os dias. De repente, surgiu um barulho muito alto no céu, que eu tinha certeza que era um trovão no momento. E é difícil de reproduzir aqui, mas era como se fosse um... E ele não parava, era muito alto. A certeza que eu tinha que era o mundo inteiro estava ouvindo, porque aquilo era alto demais. Não era um trovão comum, porque um trovão, você sabe que dura 4, 5, 6 segundos o barulho de um trovão, talvez 7 no máximo, mas ele não parava mais. Era um som contínuo, ele não parava, e aquilo foi me dando um desespero, que eu lembro de ter respirado, segurado o fôlego aqui em cima, tipo, de algo vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. O meu pensamento é que placas tectônicas tinham se chocado e alguma coisa extraordinária ia acontecer. Nisso o mar ficou parado e de repente veio um silêncio absoluto, onde não se ouvia nada, não se ouvia absolutamente nada. E eu vi abrindo no céu, né, onde eu falei que estava totalmente cinza, um fecho de luz. Esse fecho ele vinha até o mar. E eu conseguia ver esse fecho do mar até o céu. Eu fiquei observando isso, porque eu ainda estava muito apreensivo para o que ia acontecer. E nisso eu vi o céu abrindo. Quando eu vi o céu abrindo, ele ia se abrindo aos poucos. E olhando fixo, atento ao céu, eu vi o próprio Jesus. É difícil de falar sem se arrepiar. Eu vi o próprio Jesus, eu vi Jesus e os seus anjos. E eram muitos anjos. Quando eu via os anjos, eu não via os anjos, mas eu via que tinha anjos ali e dava a impressão de que ser milhares e milhares, eram muitos anjos. E o Jesus, quando eu vi ele, eu via barba bem preta, o cabelo bem preto, vestes todas brancas, todo de branco. Ele tinha um cinto que eu não consigo
Eu não consigo descrever. Ele era um cinto dourado, eu vi nessa roupa branca um cinto dourado, eu via dos joelhos para cima. E quando eu vi ele, a primeira coisa que veio na minha mente foi sobre a carne moída, que eu estava há poucos minutos atrás querendo subtrair aquilo, botar na minha mochila e levar embora. Eu me prostrei de joelho, eu ouvi um deles dizendo assim: hoje é o dia do homem. E eu disse: não, hoje é o grande dia do Filho do Homem. E ali eu comecei a chorar e eu tinha uma pilastra de concreto do meu lado. Eu abraçava aquilo, eu botei minhas mãos em cima dessa pilastra e eu gritava: misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Era um desespero da minha alma e eu gritava, só conseguia gritar: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. E eu acordei desse sonho. Eu acordei num desespero tão grande que eu pulei da cama, chorando, gritando misericórdia, de tão real que foi a sensação de estar ali naquele momento, e de tão glorioso que é, e assustador para muitas pessoas. Assustador porque muitas pessoas, ou melhor, todos vão ver a volta de Jesus, mas nem todos vão subir. E quem não subir vai saber que não vai subir. Pois bem, vou aqui explicar para vocês agora os detalhes desse sonho. A parte da escola, onde eu estava na escola conversando com várias pessoas, é praticamente o nosso dia a dia, a nossa vida. Você é envolvido com várias coisas. Eu estava num refeitório, que é um lugar informal, e conversando com várias pessoas, e eu estava totalmente sem o controle, né, sem o domínio próprio, sem o controle do Espírito sobre a minha vida, porque eu deixava muito o meu eu sair ali, e fazendo piadas e rindo, e o pessoal rindo e todos rindo, apesar de não ser nada grave o que eu estava falando, de nada pesado que eu estava fazendo, várias pessoas rindo junto comigo. Tinha alguém ali que estava me observando o tempo inteiro, mas não com olhos de condenação, com olhos de: você sabe que você está se passando, volta para o seu lugar, se coloque no seu lugar. Eu tenho certeza que ali, aquele momento, aquela pessoa representava o Espírito Santo. Porém, tudo que eu falar aqui, eu sinto que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. Eu não tenho problema nenhum em abrir aqui, né, que isso é uma dificuldade minha, talvez a sua seja outra. Porém, eu estava sem o domínio do Espírito Santo. E eu saí dali, pulando, né, desse ambiente para o outro ambiente. Quando eu cheguei até aquela parte que eu cheguei no balcão, e eu peguei a água, peguei a garrafa, as pessoas tinham sede, e foi dito que eu tinha algo para dar de beber. Algo para dar de beber, a gente sabe que a água é vida, né, e a palavra, ela é vida. E o que eu tinha de palavra não era o suficiente para o tanto de pessoas que estavam ali. E eu ia buscar mais. Eu falei: eu preciso buscar mais, eu vou buscar mais. Assim, na hora que eu fui buscar mais, a primeira coisa que eu vi quando entrei naquela casa foi aquele pote de carne moída. E quando eu vi aquela carne moída, eu não fiz aquilo, mas o desejo do meu coração era tão forte de pegar aquilo, que apesar de eu não querer, a minha alma queria, o meu coração queria, eu desejei aquilo que eu sabia que não era meu, eu sabia que era algo que não era para mim, eu sabia que era algo que não me pertencia, mas mesmo assim eu queria, ok? Mesmo assim eu queria para mim aquilo que não era meu. E quando eu fui para fora, encontrei a água, servi a água, saciei a sede deles. Quando eu fui para fora, eu vi esse barco vindo com a bandeira dos Estados Unidos, e esse barco com a bandeira dos Estados Unidos, para mim, não tem outra coisa a não ser a queda dos Estados Unidos. A gente viu nessa última eleição o que a nação mais poderosa do mundo virou uma baderna, virou uma bagunça. Esse sonho foi antes dessa eleição que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi algo como se uma bagunça generalizada acontecesse, e muitas pessoas vieram morrer por causa dessa bagunça, desse movimento. E eu vi ali a queda, né, de um barco, e para mim fica muito claro que é a queda de uma nação.
talvez por surgimento de uma outra potência, mas eu vi a queda da maior nação do mundo, né? A nação referência, vi a pique. E quando quando eu vi que Jesus começou a aparecer no céu, antes disso, eu preciso falar sobre o som do trovão. O som do trovão, para mim, são as trombetas do Senhor. A gente tem um entendimento de trombeta como se fosse algo que nem a gente vê o quartel-general, o pessoal marchando e tocando, né, a trombeta ou algo desse tipo. Porém, a trombeta é algo muito espiritual que você pode ter certeza que o mundo inteiro vai ouvir simultaneamente, tanto quem está aqui, como quem está na Ásia, como quem está na África, quem está na Oceania, todo o mundo vai ver ao mesmo tempo, todo mundo vai ouvir ao mesmo tempo. Quando eu vi Jesus e ele surgindo no céu, a primeira coisa foi aquele desejo de que eu queria algo que não era meu. Eu me ajoelhei e só clamava misericórdia, porque eu sabia que eu não ia subir. Eu tinha certeza absoluta, mas por causa do desejo que estava no meu coração, eu não pratiquei, eu não fiz, mas o desejo que estava no meu coração foi o suficiente para quebrar minha credencial de subida ao céu. Então eu quero deixar esse recado para você que trabalha na obra, para você que é líder espiritual, para você que não tem nada a ver com obra. Isso é para todos. O desejo do teu coração, aquilo que está no seu coração, é o que pode te impedir de ir para o céu. Eu quero pegar aqui uma palavra em Mateus 7, no 21, diz assim, ó: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora eu quero te fazer uma pergunta: é praticar o mal, expulsar demônios, fazer milagres, orar por pessoas? Não, você sabe que isso não é mal, você sabe que isso não é pecado, né? Em outra versão diz praticantes de iniquidade. Porém a iniquidade está no coração daquelas pessoas que fazem isso com benefício próprio, ou fazem isso para querer algum lugar a mais, ou fazem isso para querer, usam disso. E Deus realmente abençoa, por misericórdia Deus cura, por misericórdia os demônios são expulsos, mas a pessoa faz aquilo para o seu próprio eu. Muitas pessoas sobem num palco de uma igreja, não precisa ser de igreja grande, às vezes a gente pensa, mas as igrejas grandes, não, igreja pequena, às vezes um palco de 3x3 já é o suficiente para uma pessoa, ela fazer com que as pessoas endeusem essa pessoa por causa de um dom, ou por causa de uma oração, por causa de uma revelação, por causa de um demônio que foi expulso, e o humano ele tem realmente essa fraqueza de querer idolatrar as pessoas que estão ali num palco, num púlpito. Por isso muito cuidado você que sobe para fazer uma música para Deus, um louvor para Deus. Você pode estar bem intencionado, você quer saciar a sede das pessoas, mas ao mesmo tempo você vai querer, surge essa necessidade de você obter algo que não é seu. Assim como aconteceu com Lúcifer. Ele queria algo que não era dele, ele queria algo que não era ele queria algo que só pertencia a Deus. Você vai ficar. Você que às vezes não tem nada a ver com igreja, você não faz absolutamente nada, mas você deseja algo que não é seu. Você tem inveja de algo, você deseja um homem que não é seu, um marido que não é seu, você deseja uma esposa que não é sua, você deseja um carro ou um cargo que não é o seu, a mais daquilo que você deveria sentir. Você deseja, você quer ter aquilo para você quer trazer aquilo para sua vida, você quer carregar algo que não é seu. Eu quero te dizer que só a intenção do teu coração pode te deixar nessa terra, ou seja, carimbar o seu passaporte para o inferno, porque quem não subir com o Senhor, quem não subir no arrebatamento vai ficar. E eu quero orar por você.
E antes de orar por você, eu quero ler uma palavra que está aqui em Lucas 21. Ali no 34 diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha isso. O Senhor não quer que você seja pego de surpresa. O Senhor não quer que você seja pego de surpresa com esses sentimentos no coração, sobrecarregado com coisas que você sabe que não são para você. Sobrecarregado com coisas que urgia. O mundo vive hoje uma urgia deliberada. O mundo vive hoje essa questão do álcool, da bebida, das drogas. Realmente isso tem sobrecarregado o coração do homem. Por isso eu quero orar por você desde já agora, que em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, alcance elas, meu Pai. Toca no coração delas, Senhor. Venha mesmo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, da firmeza, intrepidez, Senhor, essas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, converte o nosso coração, Senhor. Converte a nossa alma a Ti, meu Deus. Arranca do nosso coração toda a sobrecarga, Pai, dessas coisas que o mundo tem imposto em nós, meu Deus. Tem colocado na nossa mente, no nosso coração, meu Pai. Arranca de nós, meu Deus. Nós queremos estar livres, Senhor. Limpos, de mãos limpas, Pai. O coração limpo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te servir, meu Pai. Está limpo, Senhor, para o grande dia, meu Deus. Para o dia que se aproxima, Senhor. Porque nós sabemos que falta cada vez menos, Pai. Para o dia da Tua vinda, nós queremos estar aptos, Senhor, para subir contigo aos céus, meu Deus. Quando nós tivermos, Senhor, quando nós tivermos a visão do Senhor vindo, meu Deus, que nós estejamos alegres, Pai, de braços abertos, Te esperando, Senhor. Não, meu Deus, somente, Pai, ali, meu Deus, clamando pela misericórdia, Senhor, mas Te agradecendo, meu Deus, pela Tua vinda, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca cada um, meu Pai. Toca cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo nesse momento, meu Pai. Limpa a alma de cada um, meu Deus. Vem com Teu poder, meu Pai, colocar, Senhor, no coração de cada um deles, meu Deus, a Tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção, meu Pai. Alcance, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cada um, meu Pai, que está sendo rodeado nesse momento, meu Deus, por legiões, meu Deus, que seja, meu Pai, livre, em nome de Jesus, que receba liberdade na sua alma, no seu espírito, no seu entendimento, em nome de Jesus, meu Pai. Acampe, meu Deus, os Teus anjos ao redor de cada um, meu Pai. Assim eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.